por que perder? Se Deus é vencedor, por que não ter? Se Deus é provedor, por que está só em meio à multidão? Se Deus está chorando agora, se vai chorar, Deus compreende. Se até errar, perdoa, entende. Deus é então o que faltava pra mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração, deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão, como quem já trespassou uma barreira por amor. Seja por Deus um vencedor. Pai, que o Senhor possa falar nos nossos corações, que o Senhor possa trazer o perdão de cada pecado que nós cometemos, por palavras, por pensamentos, por intenção do coração, consciente, inconsciente, por omissão, por sonhos, desejos. Deus limpa-nos completamente. Eu peço ao Senhor, eu peço no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Pode sentar, por favor. Deixa eu falar uma coisa importante com você. Lá em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, 1ª carta de João 1, 9. Eu quero que você abra a Bíblia. Deixa eu mostrar uma coisinha para você. 1ª carta de João 1, 9. Está escrito assim, ó, preste atenção nisso aqui. Mas, se confessamos os pecados, se confessamos os pecados a Deus, Ele, coloca para mim na linguagem tradicional, isso, melhor assim, isso, vamos lá começar de novo, 1ª carta de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro eu quero que você entenda que não existe perdão sem confissão, né? Não existe, pastor, não existe. Eu tenho que confessar. Às vezes alguém me fala, me perdoa por quê? Você tem que confessar, você tem que falar. Eu acho válido, né, essa oração. Deus, me perdoe pelos pecados que eu cometi por pensamentos, por palavras, por intenção do coração, consciente, inconsciente, por omissão, por sonhos, por desejos. Eu acho válido, não acho que é errado, não, é válido. Mas tem situações que você tem que detalhar, que você tem que chegar para Deus e você tem que detalhar. Você tem que chegar, meu Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu fiz isso. Tem que detalhar. Não dá para ser uma coisa superficial, compreende? Você tem que chegar e falar para Deus de verdade o que você fez. Mas Deus sabe, pastor, o que eu fiz? Eu acho que Ele sabe. O Senhor Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Quando você estava cometendo pecado, Deus estava lá, pastor, estava. Ele viu tudo. Ele não é participante do pecado, mas Ele viu. Ele viu você cometendo pecado. Talvez até Ele tentou impedir que você cometesse o pecado, mas você preferiu dar atenção ao teu sentimento, preferiu dar atenção a uma certa circunstância, a um certo momento, e fez. Então, Ele sabe, mas para você ficar livre do pecado, você tem que confessar, ou seja, você tem que cumprir a palavra, preste atenção nisso, se confessamos os nossos pecados, quer dizer, se não confessamos, daí para frente não vale para a gente, não vale para a pessoa que não confessou. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se não confessamos, pastor, Ele não vai perdoar e não vai nos purificar. O perdão e a purificação nos alcança sob essa condição. Você vê que o perdão e a purificação está condicionada. Qual, pastor? A confissão.
está condicionado à confissão. Então a pessoa tem que chegar, ela tem que confessar. Se pecou só contra Deus, ela tem que chegar para Deus e tem que detalhar. E se pecou contra uma pessoa, tem que chegar para Deus e tem que detalhar também. Irmão, eu fico vendo às vezes, até na obra de Deus, pessoas murmuradoras, reclamam de tudo. Você entendeu, obreiro? Você entendeu o que você faz para Deus, que você não faz para o pastor, você não faz para homem nenhum? Você entendeu? Você tem que começar a despertar, ou senão sai de obreiro. Por quê, pastor? Porque as coisas de Deus têm que ser levadas a sério, com responsabilidade, com compromisso. Ninguém está pedindo para, pelo amor de Deus, para ninguém fazer nada. No momento que você se dispõe a fazer, você tem que aprender a fazer com excelência. Lembre-se, eu mandei uma mensagem esses dias, onde houve um comentário em relação ao Senhor Jesus. E o comentário foi esse: veja que tudo que ele faz com excelência. Poxa vida, se nós somos cristãos, nós somos parecidos com Cristo, porque a palavra cristão é justamente essa, é semelhante, é parecido com Cristo. Então eu não consigo entender, eu não vi Cristo murmurando de nada nenhum dia, eu não vi Cristo murmurando de nada em nenhum momento, eu não vi Cristo reclamando de nada em nenhum momento. Pelo contrário, eu vi Cristo se empenhando, eu vi Cristo se esforçando para fazer a vontade do Pai, eu vi Cristo se sacrificando para fazer a vontade do Pai. Quando ele estava no Getsemane, foi um dos momentos mais difíceis do Senhor Jesus. Ainda hoje eu vi algo assim, uma curiosidade fantástica, né? Aquela situação que saiu sangue de Jesus quando ele orava, a Bíblia diz que saíram gotas de sangue como se fosse suor. Aquilo é um fenômeno raro, que a medicina explica, e a medicina diz que esse fenômeno, que é raro, que eu não estou me lembrando o nome agora, se alguém escreveu o nome aqui para mim, eu leio aqui, porque eu não estou me lembrando o nome não. Esse fenômeno que é raro, ele ocorre por uma forte emoção ou por muito medo. E o Senhor Jesus, ele estava passando por um momento de emoção muito forte. Ele estava no Getsemane. Primeiro, ele estava com um grupo de discípulos, né? Eu procurei explicar para você que Jesus vivia rodeado por um grupo de discípulos. A média de pessoas, de discípulos, de pessoas que acompanhavam Jesus o tempo todo, a média era de 30 mil pessoas. Esses eram os discípulos de Jesus. A média era de 30 mil pessoas. Aí haviam os apóstolos, que eram 12 que ele escolheu, que ficavam mais próximos deles. Ou seja, eram 12 obreiros. Eram 12. Agora, os obreiros eu vi murmurar. Dos 12 eu vi murmurar. Mas Jesus não. E se nós somos semelhantes a Jesus, nós não podemos murmurar, não. Ele chega a dizer que a pessoa que murmura tem por companheiro dela ao destruidor. Tem gente que não consegue entender porque a vida dele vai se prejudicando por quê? Por causa da murmuração. Um demônio se apodera da vida da pessoa e ela vai se prejudicando. Olha lá, o nome do fenômeno que a medicina explica, que é o suor sair como sangue, é hematidrase. Hematidrase, H-E-M-A-T-I-D-R-O-S-E. Hematidrase é um fenômeno, e ele ocorre raramente, ocorre por muito medo ou por uma forte emoção. Jesus estava debaixo de uma pressão psicológica violenta e ele estava com muito medo. Ele chegou a conversar com um dos discípulos, que ele falou: olha, o negócio é o seguinte, a minha alma, ela está tão angustiada, tanta tristeza, em outras palavras, ela está tão perturbada, que a dor que eu estou sentindo é algo que chega a ponto da morte. Quer dizer, tamanha angústia, tamanho sofrimento, tamanha dificuldade que o Senhor Jesus estava enfrentando naquele momento. Então, quer dizer, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes ele sacrificou. Mas você não vê Jesus murmurando, você não vê Jesus reclamando. E nós nos declaramos de Jesus e somos murmurões? Não pode acontecer. Isso está lá em Mateus 26, 38. Isso entristece o coração, sabia? Não pode, irmão. Então, irmão, abre mão. Depois você conversa com Jesus, dá conta a Cristo depois, mas não murmura, não reclama. Se tiver com uma pessoa só limpar sozinha, limpa. Eu lembro do pastor Jaime, não é à toa que uma pessoa chega com uma posição.
Mas não é só chegar, é se manter por tantos anos em uma posição. Eu lembro do pastor Jaime, quando ele era obreiro, os auxiliares estavam ali todos limpando a igreja, e varrendo e arrumando. Aí o pastor estava no escritório, todo mundo varrendo, todo mundo arrumando, todo mundo limpando. Aí o pastor passou por meio de todo mundo e falou: pessoal, boa noite, Deus abençoe, boa noite, foi embora. Aí todo mundo largou a vassoura, largou o que estava fazendo. O pastor Jaime era obreiro e ele continuou limpando. Aí veio um e falou: Jaime, larga a mão, você trouxa, rapaz, o pastor já foi embora. Ele falou: pastor foi, mas Jesus ainda está aqui. E continuou varrendo. Aí você vê por que o sucesso alcança a vida de uma pessoa. Por quê, pastor? Porque a fidelidade é Cristo, a fidelidade não é o homem. Eu posso até ser fiel ao homem, porque é uma consequência, vamos dizer dessa maneira, do cumprimento da palavra, mas a fidelidade é a Cristo. O homem estando presente ou não estando presente, eu não estou fazendo por causa do homem, eu estou fazendo por causa de Cristo. Se o pastor aqui é o pastor Antônio Júnior hoje, amanhã é o pastor Galhardo, amanhã é o pastor Ayrton, quer dizer, eu vou continuar fazendo, porque eu não fazia para o Antônio Júnior, e eu não vou fazer para o Galhardo, eu não vou fazer para o Ayrton, eu vou fazer para a glória de Deus. E parece que não perceberam isso ainda, e às vezes esse tipo de gente atrapalha o crescimento da obra de Deus. Você sabe que eu fui pastor numa cidade chamada Jaboticabal. Eu tinha 16 obreiros. Eu vou te dizer uma coisa para você: a nossa igreja se tornou a maior igreja da cidade. Isso de todas, Universal, Deus e Amor, Assembleia de Deus, de todas, se tornou a maior igreja da cidade de Jaboticabal. O senhor era um muito bom pastor. Não era eu, era o grupo de obreiros que eu tinha, dedicados, amorosos, preocupados em fazer a vontade, a obra de Deus. Você está compreendendo? Ou seja, não era um grupo de faxineiros da igreja, era uma base espiritual, era um alicerce espiritual. Porque às vezes você chega num lugar que você não tem uma base espiritual, você tem um grupo de faxineiros de igreja, que limpa o banco, que limpa o banheiro, que passa o envelope, e isso não interessa muito para a obra de Deus, porque isso qualquer um pode fazer. Isso qualquer um pode fazer, não interessa muito para a obra de Deus. O que interessa realmente é que tenha-se uma base espiritual, um alicerce espiritual. Será que chegar uma pessoa endemoniada aqui agora, correndo com uma faca na mão, será que vai ter um obreiro de fé para entrar na frente e falar: demônio, cai de joelho em nome de Jesus? Solta essa faca aí, demônio, você que está usando essa pessoa. Será que vai ter? Ou vai acontecer como um dia chegou aqui a polícia para me prender, teve um que saiu correndo aqui para dentro? Não era nem obreiro, era um pastor, saiu correndo, foi lá para dentro, ficou escondido lá atrás. Irmão, nós temos que despertar. Aquela igreja se tornou grande daquela maneira. Você tem uma ideia? Sabe o que acontecia? A reunião começava às 7h30. Se eu chegasse às 7h30, eu não entrava. Para entrar era uma loucura, uma dificuldade, que não tinha espaço. Começava às 7h30, eu tinha que chegar no mínimo 40 minutos antes para poder conseguir entrar na igreja, para poder fazer a reunião. A última reunião que eu fiz, eu cheguei atrasado, eu cheguei às 7h40, a minha esposa ficou lá fora, ela não teve como entrar. Eu entrei na marra, porque senão eu não faria a reunião. Eu fui, irmão, dá licença, fui trombando no demônio, licença, para poder chegar no altar. Mas eu estou dizendo para você, eu mandei um texto outro dia para a minha líder de obreiros, falei: medita e entenda, porque uma igreja não desenvolve. Falei: medita e entenda. Espero que ela tenha meditado e esteja buscando uma direção de Deus para resolver. Irmão, nós temos que levar Deus a sério. Nós não podemos ser murmuradores, não podemos ser membros murmuradores. Está muito frio, está muito calor, resolve, irmão. Em vez de murmurar, chama um obreiro, conversa, fala: irmão, está muito gelado, irmão, está muito quente. Que a escolinha, vai lá, irmão, compra as coisas, coloca na escolinha, vai lá, fica reclamando não, vai lá, compra o banco, compra a lousa, vai lá e coloca. Ou seja, faz alguma coisa, para de murmurar, para de reclamar. Poxa vida, isso não ajuda, isso atrapalha. E já dizia os antigos: muito ajuda aquele que não atrapalha. Irmão, dá uma indignação, porque você está se dedicando, você está se empenhando, você quer fazer o melhor.
E a pessoa, irmão, reclamando, murmurando. Não, para com esse negócio. Aí você encontra de biquinho, de carinha fechada. Irmão, vai, irmão. Cara feio é fome. Vai comer alguma coisa. Agora nós temos que levar as coisas de Deus com responsabilidade, com seriedade, com compromisso. Jesus, ele nunca murmurou. Ele se sacrificou e disse ele, ó, presta atenção nisso, ó. A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Ele estava com medo, ponto final. Tá vendo? Tem um ponto final ali. Ele estava com medo. Eu praticamente vejo ele pegando no braço de Pedro e falou para ele: fica aqui comigo, fica aqui. Você já sentiu medo na tua vida? Eu já. Eu sentia tanto medo porque eu via pessoas que morreram, eu via vultos, eu soprava o meu ouvido, puxava o meu pé, que eu tinha um medo tão grande que às vezes eu saía da cama que eu estava dormindo e entrava debaixo da cama de alguém para dormir debaixo da cama, só para ter na minha consciência que tinha alguém comigo naquele quarto, de tanto medo. Irmão, nós temos que despertar. O Senhor Jesus não murmurou uma vez sequer. A Bíblia diz que ele morreu como ovelha muda. Ovelha muda. Ele não murmurou uma vez sequer. Pelo contrário, ele se sacrificou para fazer o que Deus queria que fosse feito. Enfrentou como homem a dor, o medo, o sofrimento, como homem que pertencia ao Deus Todo-Poderoso. E é assim que nós temos que enfrentar. Você está entendendo? Irmão, a Bíblia diz que aquele que se une a Deus se torna um só espírito com Ele. Ela vai colocar aqui para mim, eu vou mostrar para você. Aquele que se une a Deus se torna um só espírito com Ele. Agora preste atenção, irmão. Cuidado. Por quê, pastor? Porque aquele que se une ao diabo se torna um só espírito com Ele também. Que isso, pastor? Olha só que coisa séria. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Se eu sou uma pessoa que eu me uno com a palavra, que eu me uno com a verdade, como que uma pessoa se une com a palavra, pastor? Como uma pessoa se une com a verdade? É recebendo a palavra e colocando em prática. Aprendi que não posso mentir, então eu não minto por causa da palavra. Estou me unindo ao Senhor. Aprendi que não posso me prostituir, então eu não me prostituo por causa da palavra. Estou me unindo ao Senhor. Aprendi que não posso roubar, então eu não roubo por causa da palavra. Estou me unindo ao Senhor. Aprendi que tenho que trabalhar, então eu trabalho por causa da palavra. Estou me unindo ao Senhor. Você está compreendendo, sim ou não? Ou seja, eu estou vivendo de acordo com o que diz a palavra. Estou me unindo ao Senhor. Então estou me tornando um só espírito com Ele. No mundo espiritual, quando alguém olha, quando um ser espiritual olha, seja um demônio ou um outro ser espiritual, porque existem muitos seres espirituais, quando olham, não sabe se é Deus ou se é a Maria. Não sabe se é Deus ou se é o Antônio Júnior. Por quê? Porque por eu ter me unido a Deus, me tornei um só espírito com Ele. Então há uma confusão no mundo espiritual dos meus inimigos, inclusive em relação aos meus inimigos, porque eles vão olhar e vão se confundir, porque eu sou um só com Deus. E aí, pastor, e aí o medo muitas vezes impera. Eu quero falar com você algo importante. Às vezes a pessoa acha ruim de ouvir algo igual ela está ouvindo agora, só que você precisa ouvir. Por quê, pastor? Quando eu parar de falar, é porque Deus já parou de falar com você. E quando Deus parar de falar com você, é porque a sua oportunidade já passou. Existia um homem chamado Herodes. Está cheio de crente Herodes na igreja. Crente Herodes, pastor, deixa eu te mostrar. Deixa ela colocar lá. Tem que ser mais rápido aí, viu, irmão, por favor. Ó, Marcos, capítulo 6, versículo 17. Presta atenção, ó. Pois tinha sido Herodes, mesmo quem havia mandado prender João e amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Herodes, ele mandou prender João. Qual, pastor? Aquele João que batizava, conhecido como João Batista. Por que ele mandou prender? Porque João começou a falar algo que ele não gostava muito de ouvir. Na verdade, não foi nem por causa de
dele se sentir desrespeitado, algo parecido, que ele mandou prender João. Não, pastor, não, ele mandou prender João por causa da mulher que ele vivia com ela, era por causa dela. Ela perturbava ele de maneira tal que ele foi lá e mandou prender João. Porque João falava algo muito sério, ele falava: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Por quê? Porque Herodes, ele foi fazer uma visita para o irmão dele, chamado Filipe. Eu já expliquei uma vez para você, que esse Herodes aqui que a Bíblia fala, não é o mesmo Herodes que mandou matar as crianças. Lembra de um Herodes que mandou matar as crianças? Ele ouviu dizer que havia nascido um rei, e ele queria saber onde estava esse rei, né? Falou com os reis magos, né? Queria saber onde estava esse rei, e os reis magos pediram para os reis magos, quando encontrasse, viesse falar para ele que ele queria ir lá também adorar, mas era história, ele queria matar Jesus. E como ele não tem notícia dos reis magos, percebeu que não teria, ele mandou matar crianças com aquela faixa de idade, matou muitas crianças. Esse é o pai desse Herodes aqui, que tomou a mulher do irmão dele. Porque na verdade esse Herodes, que matou as crianças, ele tomou uma certa parte, né, para os romanos. Era uma posse de Roma ali, e ele dividiu essa posse de Roma com um quarto dos filhos dele. Tinha 4 filhos homens. Ele dividiu essa posse de Roma com 4 dos filhos deles e mandou que os filhos governassem. Os mais conhecidos é Filipe e Herodes. Filipe por quê? Por causa dessa situação. Por que acontece? Herodes foi visitar o irmão dele, Filipe, chegou lá e se encantou com Herodias, mulher do irmão dele, e começaram a ter um romance ali. Herodias deu um pé em Filipe e Herodes deu um pé na mulher dele. E os dois então se uniram. Ela foi morar com ele e declarava ser mulher dele. E quando aquilo aconteceu, João, chamado Batista, começou a falar, começou a mostrar a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, ela ouve a verdade, ela se revolta. Uma verdade como essa que eu falei aqui sobre murmuração, tem gente que se revolta, enche o coração de ira, enche o coração de mágoa, enche o coração de rancor. Por quê, pastor? Porque não gosta de ouvir a verdade incomoda. E ela não queria saber daquela conversa não. Herodes não se incomodava tanto não, mas ela se incomodava demais. Quer ver? Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João e amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, ou seja, por causa da mulher. É aquele tipo de mulher que ficava: você não viu o que ele falou de você? Você não viu nada? Você tem que tomar uma providência? Você tem que fazer alguma coisa, né? Quantas mulheres, desculpe a expressão, desgraçaram a vida do marido dela? Hoje ela tem que visitar o marido na cadeia, porque ela ficou na cabeça do marido. Você viu o que ele falou? Você viu o que ele fez? Você não é um homem não? Você não vai tomar uma atitude? Eu pensei que você é casado com um homem. E o cara vai lá e faz uma besteira, e tira a vida de alguém, e faz aquilo que não devia fazer, fala o que não devia falar. Por quê? Por causa de uma mulher que o atormenta, que o perturba. Então ela o perturbava tanto, ela atormentava tanto, que ele pegou e mandou prender ele. Mas ele não mandou prender só por causa dela também não. Quer ver? Vê comigo aqui. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João e amarrá-lo, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa de seu irmão Filipe. Ele fez uma cerimônia lá, mas na verdade ela não era mulher dele, não, pastor, não. A Bíblia diz que o que uniu Deus não separa o homem. Que isso, pastor? Como assim? No momento que houve uma cerimônia, hoje no nosso país, no cartório, Deus uniu aquele homem e aquela mulher. Não interessa qual é a religião da pessoa, não interessa se ela frequenta o espiritismo, se ela frequenta a macumba. Pastor, eu frequentava a macumba, então manifestou lá o Exu tal e fez a cerimônia. Pastor, e aí? Você casou no cartório? Casei. Esquece a cerimônia espiritual. Aqui valeu foi a cerimônia no cartório. Você compreendeu? Ah, pastor, mas eu casei. Não, eu fui na igreja evangélica. Houve a cerimônia no cartório? Não casei no cartório, então nunca houve casamento. Mas o pastor, ele abençoou. Nunca houve casamento. O casamento tem que ser feito no cartório primeiro. No meu caso, preste atenção, deixa eu te explicar. Eu sou consagrado.
Eu não sou apenas pastor, ou seja, eu não tenho só título de pastor, eu sou consagrado. Então eu sou reconhecido pela Constituição do nosso país. Se você for casar, eu posso assinar no lugar do juiz, mas tem que preparar toda a papelada no cartório, como se dita a lei. Aí fazemos aquele casamento que as pessoas conhecem como casamento civil com efeito religioso, ou religioso com efeito civil. Você compreende? Aí eu posso assinar no lugar do juiz. Aí é válido perante a lei dos homens e é válido diante de Deus. Agora, se eu não fosse consagrado, aí você não casou no cartório, aí você veio aqui, eu fiz uma cerimônia, você entrou de noiva e tudo, foi aquela cerimônia bonita e diante de Deus nada ocorreu. Por quê? Porque eu não sou consagrado, eu não tenho autoridade no mundo espiritual para fazer um casamento. Você está compreendendo? Então esse casamento tem que ser feito no cartório. Aí sim, posso fazer aquela cerimônia chamada religiosa, que entra a noiva, que entra os padrinhos e tal, e canta aquela música bonita, e dá-se aquele sermão, e coloca-se a bênção de Deus, maravilhoso. Mas na verdade a bênção de Deus já havia ocorrido, quando o juiz, que a autoridade de Deus, não importa a religião dele, não é a pessoa própria, é o posto que ele ocupa. Você está compreendendo, sim ou não? É o posto que ele ocupa, aquele posto é de autoridade de Deus, o posto que ele ocupa. Então ele foi lá, olha, segundo a autoridade que me é dada pelas leis do nosso país, eu declaro que Maria e Joaquim são marido e mulher. Pronto, assina aqui, assina aqui, assina aqui, assina testemunha, blá, blá, blá. Diante de Deus, você está casado, naquela hora de Deus tão lindo. Você entendeu, sim ou não? É muito sério o que eu estou explicando para você. Então quer dizer, por mais que tivesse tido uma cerimônia, a mulher não era dele, a mulher era do irmão dele. Por isso que João está falando, ela não é tua mulher, você não pode possuir ela, você não pode, ela é mulher do teu irmão. E ela não queria, ela queria ficar com Herodes. Então ela começou a atormentar Herodes para que Herodes fizesse alguma coisa, e Herodes então mandou prender. Vamos lá, versículo 18. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Olha, pela lei do nosso país hoje, se alguém vai casar, qualquer pessoa, ela tem que publicar no Diário Oficial. Por quê, pastor? Porque casar com duas mulheres ao mesmo tempo no nosso país, ou com dois homens ao mesmo tempo, é crime. Então, se eu sou casado, eu não posso me casar de novo. Na lei do nosso país, para que eu me case, já sendo casado, eu tenho que me separar, me divorciar, aí então eu estou livre para casar. Você está compreendendo? Novamente, pela lei do nosso país. Mas, perante Deus, a palavra dele prevalece. O que uniu Deus não separe o homem. Pastor, quer dizer que eu casei e não posso separar? Não, não pode. Não posso, pastor? Não. Mas o meu marido é vagabundo, pastor, ele não trabalha. Quem mandou você casar com um vagabundo? Agora vai ter que aguentar vagabundo. Pastor, mas minha mulher, ela não toma banho, fica uma semana sem tomar banho, não dá nem para chegar perto da mulher. Quem mandou você casar com uma porca? Agora vai ter que ficar casado com a porca. Então, pastor, não posso me separar de jeito nenhum, só se houver adultério. É um precedente. É um precedente. A Bíblia diz que algumas pessoas conversavam com Jesus e eles diziam que Moisés havia dado carta de divórcio, que Moisés havia permitido que se divorciasse. Jesus falou: é verdade, Moisés deu essa lei a vocês por causa da dureza do coração de vocês, mas no começo não foi assim. No começo foi dito dessa maneira: o que uniu Deus não separe o homem. Então, devido à dificuldade que as pessoas têm para perdoar, abriu-se esse precedente, né? Abriu-se essa situação onde a pessoa pode se separar só por causa de adultério. Mas a vontade de Deus é, mesmo que a pessoa tendo cometido adultério, a vontade de Deus é que exista o perdão. Colocou lá já, filho, estou te esperando. Perderam aí? Vocês não tinham que ter anotado, não? Se vocês anotarem, fica mais fácil para vocês, tá bom? A Bíblia diz que tem que fazer a obra de Deus com ordem e com decência, tá bom? Vamos lá, Mateus 10:5, ó. Então Jesus disse: Moisés escreveu
em mandamento para vocês, por causa da dureza do coração de vocês. Então ele permitiu que desse carta de divórcio, ele até escreveu em mandamento, que desse carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração. A vontade de Deus é que perdoe. Mas ela me traiu, pastor. Então, a vontade de Deus é que você perdoe ela e continue vivendo com ela. A vontade de Deus é que você perdoe, ele me traiu, pastor. A vontade de Deus é que você perdoe ele e continue vivendo com ele. Mas a pessoa tem dificuldade, pastor. Na verdade, perdoar até perdoo, mas eu não consigo confiar mais. Então eu prefiro separar. É um direito. Eu vou poder viver com uma outra pessoa, me casar com uma outra pessoa, pastor, no Senhor. Vai poder. Você está livre. Por causa do adultério, a aliança se rompeu, ou seja, o casamento morreu. Então você tem direito agora de se divorciar e casar de novo. Mas repito, não é a vontade de Deus. Porque se você, apesar de ter tido a traição, e o casamento morreu por causa da traição, quebrou-se uma aliança, mas no momento que o marido ou a esposa que traiu chega e fala: olha, eu te traí com o João, aconteceu assim, 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 assado, mas eu estou confessando a você e eu peço que você me perdoe. E ele olha e fala: tá bom, mulher, você está perdoada, vamos colocar uma pedra em cima disso e vamos seguir a vida. Naquele momento, o casamento ressuscitou, a aliança foi refeita. A aliança foi refeita. Uma semana depois, pensei bem, quer saber, eu acho que é melhor largar, não pode mais não. Uma hora depois que você deu o perdão, pensei bem, não pode mais não. Não pode mais não, só se aconteceu o adultério. Que é isso, pastor? Por quê, pastor? Lembra, se confessamos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a... Confessou, Deus perdoou quando você confessou, mesmo que o marido ainda não tenha perdoado, mas Deus perdoou. Aí dali a pouco, no meio da conversa, o marido também perdoa. Então pronto, foi refeita a aliança. O marido perdoou, falou: ó, você está perdoada, mas a gente vai viver mais junto. Então está perdoada diante de Deus porque confessou, e está perdoada diante do marido também porque confessou. Mas agora ele tem direito ao divórcio e recomeçar uma nova vida. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Deu para entender? É desse jeito, pastor, é desse jeito. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você que tem dificuldade em perdoar, você tem que conversar com Deus para Ele te ajudar. Por quê, pastor? Presta atenção aqui em mim, olha para mim. Por quê, pastor? Porque senão você vai acabar ficando separado de Deus. Por quê, pastor? Porque a gente falha a todo momento. E se eu não aprender a perdoar, eu não vou ser perdoado por Deus. Lembra? Aquele que se une a Deus torna-se um só espírito com Ele. Amém? Aquele que se une à prostituta torna-se só um espírito com ela. Aquele espírito de prostituição que toma conta dela vai tomar conta da pessoa também. Aquele que se une ao ódio, à mágoa, ao rancor, ao ressentimento, torna-se um só espírito com aquele ser também. Aquele ser da mágoa, aquele ser do rancor, aquele ser do ressentimento, ele vai dominar a vida da pessoa também. Você está compreendendo? Então o que eu tenho que fazer, pastor? Conversar com Deus e pedir a Deus ajuda se você não está conseguindo, mas tem que existir o perdão. Você não pode ficar carregando aquele ressentimento, você não pode ficar carregando aquela mágoa. Volta lá para mim, por favor, no Herodes. Isso, versículo seguinte, 19. Herodes estava furioso com João. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia. Por que ela não podia? Porque Herodes não deixava. Ela queria, porque matando ele, ela acabava com a possibilidade de ser abandonada por Herodes, porque João ficava na cabeça dele. Ela corria o risco de Herodes obedecer a João, e obedecer a João significava o quê? Largar dela, era mandar ela embora. Falar: olha, Dias, não dá mais não, eu estava aqui vendo, o homem de Deus está certo, eu cometi um erro em tomar você do meu irmão, volta lá para o meu irmão, volta lá para o teu marido, porque não dá, não quero viver assim. Ela corria esse risco. Então ela estava doida para calar Herodes, ela estava doida para calar João, ela estava doida para matar João, mas só que ela não podia. Por que ela não podia? Porque Herodes tinha medo dele. Por que Herodes tinha medo dele? Por causa do poder de Deus que estava com ele. O diabo, ele tem medo, ele tem raiva,
daquela pessoa que carrega com ela o poder de Deus, daquela pessoa que carrega com ela a essência de Deus. Eu lembro que eu fui fazer uma visita numa casa, foi em Jabuticabal, e eu parei meu carro debaixo de uma árvore, porque o interior de São Paulo, parece que o sol resolveu que, não vai embora de jeito nenhum, aquele sol forte, aquele calor, e eu parei na esquina, o meu carro debaixo de uma árvore, desci cerca de meio quarteirão, bati no portão do casal, aí saiu a mulher, e saiu o marido, saiu os dois para me receber, eu estava com um auxiliar comigo, e nós entramos. Irmão, pensa num lugar assim, tão tranquilo, que dava vontade até de colocar uma rede e deitar lá, de tão sossegado que estava. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí ela olhou para o marido olhou para ela, falou, mas por que, pastor? Eu falei, isso aqui está tranquilo demais. Já viu aquele ditado? Quando a coisa é boa demais, o santo desconfia. E o santo aqui desconfiou. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí ela olhou para mim e falou, mas por que, pastor? Eu falei, porque tem alguma coisa errada. Eu falei, vamos ficar de pé que eu vou fazer uma oração aqui para você. Irmão, mas manifestou um demônio na mulher. E o demônio xingando, bravo, ele falou, eu vi você chegar. Eu vi, fiquei com medo de sair correndo. Eu vi, eu me escondi. Ele estava lá, quando ele me viu chegar, ficou com medo e saiu correndo. Por isso que parecia que estava tão tranquilo aquela casa. Porque ele atormentava aquele casal, colocava briga o tempo todo dentro do casal. E eu quebrei a força daquele demônio e mandei ele embora. O diabo tem que ter medo de você. Não, você, presta atenção, depois vocês conversam, vamos ter tempo de conversar, tá bom, o casal aí, tá? Presta atenção que eu estou pregando. Então o que acontece? Ele tem que ter medo de você, e não você ter medo dele. Tem gente que não vem numa reunião de sexta-feira, porque tem medo de demônio que manifesta. Você não tem que ter medo de demônio, o demônio tem que ter medo de você. Vê que Herodes tinha medo de João. Coisa séria, ó. Porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. Ele até protegia João. Ele tinha medo e até protegia, porque ele sabia que João era um homem correto. Irmão, se você andar de acordo com a vontade de Deus, Deus usa até o ímpio para proteger você. Ele usa até o ímpio para trazer proteção para você. Agora você tem que aprender a andar de acordo com a palavra de Deus. Tem que respeitar a palavra de Deus. Eu fico vendo e acho um absurdo, Irmão, olha, eu aprendi com a Bíblia, preste atenção antes de eu fazer esse comentário. Eu aprendi com a Bíblia que eu não tenho que controlar a vida de ninguém que Deus coloca debaixo da minha autoridade. Por isso que eu não me meto na vida de ninguém. Não se mete, pastor, não me meto. Se a pessoa vier a conversar comigo, e se a pessoa pedir um parecer de uma situação, eu dou o meu parecer. Se ela não pedir, pastor, eu não me meto. Não me meto. Mas tem coisa que é absurda que eu vejo dentro da igreja. Eu não consigo entender, pai, mãe, me desculpa, mas eu não consigo entender, pai e mãe, como você permite que sua filha de 12, 13 anos, 14 anos namore. Mas pastor, é errado? É lógico que é errado. Ela não tem idade de namorar, ela tem idade de estudar, tem idade de se preparar para a vida. O namoro tem que existir, lógico que tem que existir, na hora certa, na idade certa, porque o namoro tem um objetivo: conhecer se aquela pessoa é a pessoa que vai se ouvir para ser seu parceiro, para ser sua parceira para uma vida inteira. Porque nós que pertencemos a Cristo não é igual ao mundo. Casou, se não der certo, separa. Não, nós não somos do mundo. Nós não podemos viver como o mundo. Você cria a tua filha como se ela fosse do mundo, você vai ter resultado depois que você não quer. Aí depois você vai vir, pastor, eu falo para o senhor, o que foi, irmã? Minha filha está grávida, pastor, não sei o que aconteceu. Não, você não sabe o que aconteceu? Aconteceu que você trouxe Satanás para a tua casa. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Um outro dia, a minha esposa estava atendendo uma moça. E não era eu que estava atendendo, ela estava atendendo. E a moça fala: dona Marilda, minha esposa chama Marilda.
Ah, dona Marida, não sei. Levei um susto, dona Marida. Descobri que eu estou grávida. Eu falei, ela assustou por quê? Ah, não sabia não? Que ter contato conjugal, um dos riscos é engravidar? Um dos riscos, pastor, um dos riscos. Porque há outros, AIDS, hepatite B, e ainda outras doenças venéreas por aí. Não sabia não? Estou surpreso. Está surpresa por quê? Está surpresa por quê? Se você respeitasse a palavra de Deus, isso nunca ia acontecer. Por quê? Porque vida conjugal é para quem é casado. Quem não é casado não pode ter vida conjugal não. Mas você diz que é de Jesus e vive igual a pessoa do mundo. Você quer o quê? Eu fico bobo de ver um pai que diz que é de Jesus, uma mãe que diz que é de Jesus e deixa a filha namorar, 12, 13, 14 anos. Alguém pergunta, mas o pastor sabe? Não tem nada a ver com isso não. Não tem nada a ver com isso não. Ninguém perguntou nada para mim. Se perguntasse, eu ia falar, não, irmã, não deixa não. Eu ia falar, não, irmão, não deixa não. A menina ia ficar bicuda, deixa ficar bicuda. Vai ficar triste, deixa ficar triste, passa. Isso passa. Agora, se ela ficar grávida, ela não tem nem condições psicológicas. É criança, não vai ter condições de cuidar de uma outra criança. E se pegar AIDS então? Eu lembro como se fosse hoje. Eu era pastor de Catanduva, no interior de São Paulo aqui. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava parando o meu carro na porta da igreja. Eu lembro uma menina linda, 14 anos, linda menina. Linda, cabelo todo encaracoladinho, corpinho bonitinho, arrumadinho. Apesar de 14 anos, tinha corpo de mulher. Como eu digo de mulher, ou seja, de uma pessoa mais, de uma moça mais jovem, mais velha, né? Mulher nesse sentido de ser uma moça mais velha. Não parecia ser uma menininha de 13, 14 anos. E a mãe dela desesperada. Na porta da igreja, eu estava chegando, eu ia abrir a igreja, né? Eu que abri a igreja naquela época. Eu tinha um auxiliar, ele tinha que fazer uma campanha. Eu cheguei para abrir a igreja, então eu chegava para abrir mais cedo. Não dorme não, hein, amigo? Chegava para abrir mais cedo. E eu paro o carro, tá a mãe com a menina desesperada na porta da igreja, na calçada. Pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, calma, o que foi? O que está acontecendo? Quem morreu? Não, pastor, cadê o fulano de tal? Eu falei, não sei. Eu não sei. Era um obreiro que tinha na igreja. Eu falei, não sei. Não, pastor, porque eu precisava falar com ele. Eu falei, eu não vejo ele há muitos. Faz mais de 2 meses que eu não vejo, irmã. Falei para ela. Eu falei, mas por que esse desespero todo? A senhora quer falar o que com ele? Minha filha, pastor. Eu pensei, né? A menina ficou grávida, né? Eu falei, o que aconteceu? Ela fez exame hoje, pastor. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela está com AIDS, pastor. E ela pegou a Bene. Uma gravidez indesejada, ou seja, uma gravidez que não está programada, por isso eu poderia dizer indesejada. Entenda o que eu estou dizendo, por favor, não coloque palavras na minha boca, preste atenção. Uma gravidez indesejada, dos males, o menor. Porque uma criança sempre é uma bênção. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? E às vezes você corre o risco daquele teu príncipe virar sapo, porque só foi homem para fazer, não vai ser homem para assumir. Não vai, porque ele nunca foi homem. Verdade é, nunca foi homem, não vai ser homem para assumir. Então vai te deixar na mão, né? Pergunta se quer casar com você, não quer. Já falou, não quero casar com você não, a gente cuida da criança. E esse cuidar da criança vai só no começo, porque depois vai te deixar na mão. Se você quiser que cuide, vai ter que entrar na justiça. Porque nunca quis casar com você, quis desfrutar do teu corpo, é isso que ele queria. Então virou sapo há muito tempo. Há muito tempo. Nós somos muito novos, nós somos muito jovens para casar. Agora não é a hora. Vamos esperar mais um pouco. Quem sabe mais para frente a gente se casa. Tudo conversa. Já cansei de ver essa história. Vai te deixar na mão, cara. Já te deixou na mão. Eu sempre procuro explicar para os jovens da igreja. Espiritualmente, o dano é igual, tanto para o moço como para a moça. Fisicamente, o prejuízo maior é da mulher. É ela que engravida, é ela que vai ter a responsabilidade de cuidar, porque ele vai se mandar. Para conseguir uma pensão dele, você vai ter que entrar na justiça. E deve ser um miserável que nem trabalha, vai conseguir 50 reais. Não é reais não, 50 reais por mês dele lá, se conseguir. Vai ter que largar a tua criança para trabalhar. Porque ou você vai criar, ou você vai sustentar.
Os dois não vai ter jeito. Então você vai ter que deixar de criar na mão de alguém para poder sustentar. E aí vira mais um marginal da vida aí que a gente está acostumado a ver por aí. Porque não tem nem estrutura familiar. É coisa séria que eu estou falando com você. Mas tudo por quê? Porque não respeita a palavra de Deus. Mas como eu disse, ser criança dos males, ou menor, porque uma criança sempre é uma benção. Mas se AIDS. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu era pastor em Votuporanga, no interior de São Paulo. Eu fui visitar um rapaz. Foi um dos rapazes, esse rapaz foi um dos mais bonitos que eu já vi. Eu lembro como se fosse hoje, era um garoto de olho verde, cabelo louro, tipo surfista, e bonito, uma feição bonito, morrendo de AIDS. E eu lembro que eu cheguei perto dele, ele transpirava. E naquela época, isso eu estou falando de 1991, 92, naquela 91, naquela época não se tinha o conhecimento da AIDS como se tem hoje. Hoje, você pode ter uma pessoa aí do seu lado, sentada com AIDS e vive uma vida normal, pode ter filho e tudo mais, basta manter a carga viral controlada com uma medicação que vive uma vida normal. Mas na época não se conhecia sobre a AIDS. A AIDS estava dizimando a população do nosso país. E havia cidades como Santos, Campinas, São José do Rio Preto, que pereciam demais com a AIDS devido à prostituição, devido ao uso de drogas injetáveis. Era algo terrível, né? Hoje você tem internet, você pode entrar na internet e ir ao passado e ver como foi quando se descobriu a AIDS no Brasil. E as pessoas viviam isoladas, eram tratadas como animais. Eu lembro que eu fui visitar uma moça e eu acho que pior do que estar enfrentando o vírus da AIDS, na época era o tratamento que ela recebia, porque quando iam dar alguma coisa para ela, chegavam de longe, assim como se ela fosse um animal. Toma aí, jogavam lá para ela pegar. Eu me lembro que eu senti uma dor tão grande quando eu vi aquela moça. Eu entrei no quarto dela, eu deitei na cama com ela, eu segurei na mão dela, e ela transpirava muito, transpirava demais, e eu falei de Jesus com ela. Eu dei até um livro do missionário Soares para ela, como tomar posse da bênção, eu me lembro como se fosse hoje. E aquela moça, eu falei com Jesus, eu segurei na mão dela, falei: Jesus, o Senhor levanta essa moça, o Senhor leva ela, porque ela está sofrendo muito. Eu já falei do Senhor para ela, o Senhor levanta, o Senhor leva ela. Eu lembro que eu me levantei da cama, ela como se quase adormecesse do meu lado, eu levantei da cama dela, e eu fui saindo, porta fora, e quando eu chego na rua, eu ouço o choro daqui, o choro dali, a moça morreu. Jesus levou. Então, quer dizer, você não entende. Você não entende. Às vezes você ficou grávida, você está desesperada, você louva a Deus porque foi uma gravidez, porque você desrespeitou a Deus e ainda ganhou um presente que é uma gravidez. E se você ganhou um vírus de AIDS? Eu já vi muita gente sofrendo por desprezar o que Deus fala com ela, por desprezar a orientação de Deus, né? Eu estava vendo essa semana sobre um pastor americano, um missionário americano. Ele se casou jovem, ele catou a esposa e foram para a África, e começando a vida dos dois ali, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E a moça fica grávida, a esposa dele. E uma mulher, quando está grávida, inclusive eu comentava hoje de manhã, se uma mulher soubesse que é gerar um filho, nenhuma mulher ia querer ter filho. Por quê, pastor? Porque existe demais do organismo feminino para se gerar uma criança. É algo assim, absurdo, o corpo da mulher é exigido. Você vê que uma mulher às vezes fica grávida, estraga 10, 15 dentes de uma vez na boca, porque é exigido demais, né, da mulher. E ela grávida, e infelizmente me contrai o quê? Malária. E quando ela foi dar à luz, ela morreu no parto. E ele se revoltou com Deus. Ele falou: não quero saber de Deus mais, eu saí do meu país para vir pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, que Deus é esse que deixa isso acontecer, e vai embora. E foi embora, abandonou a criança com 2 missionários e foi embora. E não foi nem para a América que ele foi para a Europa. Não voltou nem para o país dele, não voltou nem para os Estados Unidos, foi para a Europa.
e ficou um tempo na Europa. Eu quero falar para você que você não deve deixar que as dificuldades que surgem diante de você separem você de Deus. Por quê, pastor? Porque dificuldades surgirão. A Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições. Dificuldades surgirão. Às vezes é o homem ele decepciona, o homem trai, o homem engana, o homem muda. Às vezes é aquele rapaz que olhou no teu olho um dia e falou: eu te amo, nunca vou te deixar. E dali a alguns anos ele largou você por outra, largou você por outro, né? Ela olhou para você: você é o homem da minha vida, eu vou viver com você para sempre. Dali a alguns anos ela troca você por outro. Quer dizer, então o homem decepciona, o homem abandona, o pai abandona o filho, uma mãe abandona um filho, mas Deus não vai te abandonar. Então não confunda o homem com Deus. E muitas das dificuldades que surgem diante de nós é porque nós tomamos decisões sem a direção de Deus. Preste atenção, até uma coisa boa eu tenho que ter direção de Deus para fazer, porque se eu fizer, eu posso me decepcionar. Por quê, pastor? Porque Deus não vai estar comigo. Se você lembra de José, quando José começou a comandar o Egito e os irmãos vieram buscar comida, a Bíblia mostra então que ele se apresentou aos irmãos e mandou chamar o pai dele, Jacó. Jacó ficou com medo, Jacó não queria descer para o Egito. Aí a Bíblia diz que Jacó ofereceu um sacrifício a Deus, né? Ele foi orar a Deus, ofereceu um sacrifício, ele foi orar a Deus, e Deus apareceu a ele num sonho e falou para ele: Jacó, pode ir, vai, porque eu vou com você. Irmão, se Deus for com você, você pode ir até para o Egito. A questão é se Deus vai com você, se Deus está com você. Ele falou: vai, porque eu vou com você. Ele foi tão carinhoso com Jacó, que ele até explicou para Jacó que na hora que Jacó estivesse morrendo, José, o filho dele, estaria segurando na mão dele. Que coisa séria. Eu mandei para você até uma mensagem esses dias sobre isso. O cuidado de Deus por nós. Eu até escrevi que o amor de Deus nos constrange, o cuidado de Deus nos constrange. O problema é que a maioria de vocês, a mensagem chega e você não lê, então você perde muito, né? Então, quer dizer, é muito sério, é muito sério. Davi desejou construir um templo para Deus, e ele foi conversar com Natan. Natan falou: vai nessa tua fé. Deus apareceu para Natan e falou: não, eu quero um templo sim, mas não é ele. Quem vai construir para mim é o descendente dele que vou colocar no lugar dele, no caso que era Salomão. Então, às vezes, até uma coisa de Deus: Deus, eu estou pensando em ir para a África. Deus, eu estou pensando de ir para a Europa. Deus, eu estou pensando de ir para a Bahia. Deus, o senhor vai comigo? Não vou. Então você não vai, porque se Deus não vai com você, você não vai. Deus, eu vou lá para o Vale do Jequitinhonha, o senhor vai comigo? Pode ir, que eu vou com você. Então você vai prosperar no Vale do Jequitinhonha, aonde você estiver, porque Deus vai estar com você. É isso que você tem que entender. Às vezes nós decidimos algo que parece até ser maravilhoso, mas Deus não vai estar junto. Mas por quê? Porque Ele não planejou aquilo é uma coisa do teu coração. Conversa com Deus antes de qualquer coisa, porque já nesse mundo nós teremos aflições, e se Deus não estiver conosco ainda, aí que a coisa complica mesmo. Ele acabou abandonando a criança ali, foi embora. Essa criança cresceu, era uma menina, ela se tornou uma pessoa de Jesus, e ela nutria no coração dela um desejo de encontrar o pai. Ela queria encontrar o pai, e ela catou o marido dela, se casou, né? Catou o marido, catou a filhinha dela e voltou e foi para a América, né? Por ser cidadã americana, tinha facilidade de entrar na América, e foi para a América, e começou a procurar o pai dela. Procurou pela Europa, procurou por todo lugar, acabou encontrando o pai dela no interior dos Estados Unidos, morando em um cubículo, num quarto, num cubículo, cercado por bebidas. Quer dizer, ele passou uma vida longe de Deus, porque ele não conseguiu superar aquela situação ruim que aconteceu com ele. Irmão, nós temos que aprender a superar. Aconteceu, não devia ter acontecido, mas aconteceu, foi. Nós temos que aprender a deixar para trás o que passou. Pastor, mas fizeram uma maldade tão grande comigo, pastor, você não tem noção.
Eu não quero desprezar a tua dor, mas eu digo que se você não deixar para trás, essa dor vai perdurar, ela vai continuar te acompanhando dia a dia, ela vai continuar com você como se fosse naquele dia que tivesse acontecido. Você tem que deixar para trás. Ele passou a vida toda longe de Deus, cercado por bebidas e outras coisas mais, e ela então falou com o pai dela, levou ele de volta para Jesus, e poucos dias depois ele morreu. Olha, Deus é misericordioso, salvou ele ainda. Deus é bom. Não confunda Deus com o homem. O homem decepciona, o homem trai, o homem engana, o homem passa para trás. Deus não. A Bíblia diz que na tua velhice ele não vai te desprezar. Você pode estar velho, para alguém você pode não servir para mais nada, mas você ainda continua sendo o amor de Deus. Ele continua te amando ainda, você continua sendo especial para Ele. Ele nunca vai te abandonar. Talvez você está aí num asilo, abandonada pelo teu filho, mas Deus não te abandonou não, Ele ama você, você é especial. Irmão, desperta, não confunda o homem com Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então preste atenção, 6:20. Porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando ouvia falar, ficava sem saber o que fazer. Olha aí, eu não falei a você que tem muito crente Herodes na igreja? É isso. Ela ouve o que é certo, ela ouve a palavra, mas para fazer o correto, ela vai ter que abrir mão de um monte de coisa, porque para fazer o que é correto, ele tem que mandar ele embora. Quando João falava com ele, ele sabia que João estava certo, que aquele comportamento dele estava errado, mas aí, na hora de abrir mão dela, da paixão que ele sentia por ela, ele não conseguia, ele não queria, né? Porque na verdade, quando uma pessoa quer, ela consegue, mas ele não queria abrir mão dela. Irmão, está cheio de crente Herodes da igreja. Ele vem, ele ouve. Quantas pessoas sabem que tem que ser dizimistas, mas não são? Não são. Não, eu aprendi assim, pastor. Irmão, eu tenho ensinado há anos. Não existe pessoa física e pessoa jurídica no mundo de Deus. Isso é do mundo dos homens. Se eu tenho uma empresa, eu tenho que dar a 10ª do que minha empresa produz. Se eu sou uma pessoa que sou empregado, eu tenho que dar a 10ª do salário que eu ganho. Eu tenho que devolver. Não, mas eu aprendi, pastor. Você aprendeu errado. Não interessa quem foi que ensinou. Ensinou errado. O certo é isso. É só ler a Bíblia. O Senhor Deus, Ele manda eu dar a 10ª das minhas fazendas. Naquela época não tinha a empresa era a fazenda. Era na fazenda que se produzia tudo. Era na fazenda que se produzia o algodão com tecido. Era na fazenda que se produzia, como ainda é hoje, tudo vem da terra. Tudo vem da terra. Só modernizou a coisa, mas tudo vem da terra. Então tudo vinha das fazendas, o alimento vinha da fazenda, o leite, o ovo, o arroz, o feijão, o chuchu, os legumes, né? O animal comia da terra, no pasto que produzia, ele engordava, ou seja, que produzia carne, tudo vinha da terra. Tudo vem da terra até hoje. Você veio da terra. Então quer dizer, só modernizou. Juarez sociedade anônima, Juarez sociedade limitada. Para Deus só existe Juarez. E se a sociedade limitada rouba a Deus, para Deus quem rouba é o Juarez. Na lei dos homens há essa separação, mas na lei de Deus não existe não. Mas a pessoa não quer, porque para fazer o que é certo, talvez ela vai ficar no vermelho na empresa dela. Então não vou fazer. Vai chegar uma hora, você vai perder a tua oportunidade. Ele sabia. Para entrar no reino dos céus, ele tem que falar: Herodias, valeu, mulher. Valeu, mas eu vi que eu errei. Volta com meu irmão Felipe lá. Eu vou me acertar com a Joaquina. Não sei o nome da mulher dele, era uma princesa. Vou procurar se eu acho na Bíblia o nome dela. Eu acho que não fala. Era uma princesa, ele arrumou guerra com o marido, com o pai dela, que era um rei, para poder largar ela. Foi uma confusão tremenda. E acabou que agora ele ia ter que desfazer tudo, voltar. Ele não fez. Porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem
bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João. E quando o via falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim, gostava de ouvir. Irmão, quem é que não gosta de ouvir a verdade? Só quem não pertence à verdade. Porque na verdade, até mesmo aquele que está nas trevas, aquele que está morto, quando Deus fala, ele sabe que Deus está falando com ele. Ele sabe, e a voz de Deus é agradável a ele. O que incomoda ele é a decisão que ele tem que tomar, que ele não quer tomar. Porque essa decisão significa abrir mão de algo, ou ter que fazer algo que ele não quer fazer. Você compreende, sim ou não? Versículo seguinte: porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Era uma festa de homem, irmão. Era uma festa de autoridades de homem. Você parou para ver como que é uma festa de homem no mundo? A chamada despedida de solteiro, por exemplo, se contratam 3, 4 mulheres da vida para fazer uma festa lá para os homens, para divertir quem está naquela festa. É coisa séria, ó. Olha só, olha o que a mãe dela teve capacidade de fazer para alcançar algo que ela queria. Tem gente que para alcançar algo que quer é capaz de fazer qualquer coisa. Tem coisa que, irmão, por maior prazer que me traga, eu não posso aceitar. Por quê? Por quê, pastor? Porque vai custar minha alma. Eu vou perder a minha alma. Não é brincadeira, irmão. Nós somos peregrinos aqui, somos de passagem. Há poucos dias agora, foi um ídolo do futebol embora, com 60 anos, jovem. Eu tenho 52, para mim um homem de 60 anos é jovem. Talvez para você que tem 18, um homem de 60 anos é velho. Para mim que tem 52, um homem de 60 anos é jovem. Um ídolo do futebol mundial foi embora, com 60 anos. Por quê, pastor? Porque é assim, nós viemos do pó, ao pó tornaremos. Você pode ter uma vida gloriosa, glamurosa, uma vida rica, famosa, uma hora você vai, uma hora eu vou, não tem jeito, eu vim do pó, ao pó tornarei. Agora, na verdade, irmão, é o que eu tenho procurado ensinar para você há anos. Não importa quando você vai, é para onde você vai. Essa que é a diferença. Porque quando é irrelevante, quando faz diferença para quem fica. Para onde faz diferença para quem vai. Então você tem que se preocupar para onde e não quando. Eu estava conversando com uma pessoa que eu gosto muito, é uma prima que eu tenho, e ela dizia que ela estava muito preocupada, né, com o fim do mundo. Eu falei: não se preocupa com isso não. Quem é crente não tem que se preocupar com o fim do mundo não. Quem é crente tem que se preocupar com o arrebatamento. Por quê? Porque as grandes tribulações, as dores que você vê em Apocalipse ocorrerão depois do arrebatamento. A tudo aquilo que você vê em Apocalipse vai acontecer depois que a igreja de Cristo estiver fora daqui. Agora alguns ficarão. Já pensou, hein? Você está deitada, aí de repente você bate a mão e fala: meu marido levantou já, será que ele foi fazer café para mim hoje? Será que ele está romântico hoje? Aí você vai lá para a cozinha, deve ter ido buscar pão. Aí você espera, e esse homem não vem. Aí você começa a escutar uns gritos daqui, um choro dali, de repente batida de carro, um avião caindo, porque o piloto sumiu. E você ficou? Chega aqui na igreja: cadê o pastor Antônio Júnior? Aí o pastor Luciano não está. Pastor Luciano, não sei, eu acho que ele não vai vir fazer reunião hoje não. O pastor anda meio preguiçoso, eu estou achando. Aí a irmã vai ficar brigando com o pano que está furado aí. Pano velho para limpar a igreja, está furado. Aí o outro vai ficar brigando: mas a irmã não vai vir ajudar a limpar não? Irmã, desperta. Em nome de Jesus, desperta. Desperta enquanto é tempo. Enquanto se pode, a Bíblia diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que, pastor? Vai ter hora, não vai encontrar mais não.
É coisa séria. Então eu estava explicando para ela, eu falei, se preocupe com o arrebatamento, que você telefona para mim e fala, poxa, o Júnior não atende telefone, ela me chama de Sabiá. Ela fala, Sabiá não atende telefone, o que aconteceu? O que aconteceu da glória. Você está aqui me procurando. Irmão, leva a Deus a sério. Não importa para onde, quando, importa para onde. Para onde você vai? Você está compreendendo isso ou não? Preste atenção, tem gente que para alcançar algo, ela faz qualquer coisa. Irmão, abre o olho. Tem coisa que não vale a pena. Por maior que seja o prazer, vai te custar a tua alma. É coisa séria. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça, peça o que quiser e eu lhe darei. Irmão, você sabe o que ela fez? Eu tenho que falar para você entender. Ela fez um papel de uma garota de programa. Porque naquela época, quem fazia essas danças eróticas para avulsar o desejo masculino eram as garotas de programas. Então eram contratadas algumas garotas de programas para dançar de uma maneira sensual, para agitar os homens que ali estavam. A mãe dela, para alcançar algo que ela queria, ela colocou a filha na posição de uma prostituta. Cuidado. Em vez de você catar sua filha pela orelha e falar, você não vai namorar coisa nenhuma, você está fazendo ela viver, permitindo que ela viva como uma menina do mundo vive. Ela vai colher o fruto que uma menina do mundo colhe. E você é a culpada, porque você é omissa. Você é a culpada, porque você nem é nenhum para falar para tua mulher, falar, ela não vai. Eu lembro, eu tenho uma filha que hoje tem 32 anos, e eu lembro que essa minha filha, não era brincadeira não, minha filha era tão, o negócio era tão sério que eu não queria ter mais filho por causa dela. Ela foi expulsa de 3 escolinhas da igreja. A tia da escolinha falou, pastor, só me desculpa, eu ou Sofia, porque não dá. Ela catava um pedaço de madeira assim, corria atrás das crianças. A Camila era terrível, era um problema. E a Camila então, quando chegou à adolescência, 12, 13 anos, ela questionou, ela foi falar com a mãe dela, ela falou, mãe, pergunta para o meu pai, por que eu não posso me vestir como as minhas amigas se vestem, e por que eu não posso namorar como as minhas amigas namoram? Aí a minha esposa veio falar comigo, você precisa conversar com a sua filha. Eu falei, por quê? Porque ela pediu para mim falar com você. Eu falei, já que ela pediu, vai você falar para ela, que não vai, acabou e pronto. Na minha casa quem manda sou eu, se come aqui, se mora aqui é do meu jeito e acabou. E tem outra coisa, ela não se veste igual as meninas do mundo porque ela não é do mundo. Ela não se comporta e não pode se comportar como as meninas do mundo porque ela não é do mundo. Nós pertencemos ao Deus da vida e como tal nos comportaremos. E a minha esposa foi lá, deu um recado para ela, ela veio todo pianinho. Né, pai? Eu falei, e acabou esse assunto. Quando você tiver idade, você namora. Porque o normal é namorar, mas na idade certa. Como tudo é na idade certa. Uma senhora me procurou um outro dia e falou, pastor, estou muito preocupada, pastor. Eu falei, o que foi? Meu filho, pastor, está interessado numa moça. Eu falei, a senhora está preocupada? Eu falei, eu estaria preocupado se ele estivesse interessado num rapaz. Porque antigamente você via uma moça com um rapaz de 18, 17, 18 anos, de mão dada na rua, você fala, nossa, tão jovem, esse mundo está perdido. Não é? Não era assim? Hoje, quando eu vejo uma moça com um rapaz de 18, 19 anos, de mão dada, eu falo, oh, glória a Deus. Porque na maioria das vezes você está vendo rapaz com rapaz, você está vendo moça com moça, para tudo quanto é lado. Agora, se não tem idade, essa é a função dos pais, orientar. Né? Não com brutalidade, não com violência, mas com instrução. Para começar, essa filha, esse filho nem teu é meu, pastor, eu posso garantir nada, é de Deus. Deus só deu para você cuidar, e você vai dar conta a Deus. Se ela se perder, você vai dar conta a Deus. Por isso que você vê, às vezes, você faz uma oração, uma menina de 15, 16, 17 anos, cai manifestada com o demônio. Não era nunca para isso acontecer. Mas por quê? Porque está vivendo o que o mundo vive, está fazendo o que o mundo faz. Não, pastor, a minha filha tem juízo, meu filho tem juízo, tem na sua frente. Na hora que o fogo pegar mesmo, não tem aquele que quer parar, não, tem aquele que quer pôr mais lenha na fogueira. Não pensa você que a hora que a coisa pegar ali, homem é homem, mulher é mulher. Não pensa quando o clima esquentar ali, um vai falar, não, vamos parar, porque nada. Mas vai juntar a fome com a vontade de comer. É isso que vai acontecer. E você vai ter um problema sério. Isso se você não perder sua filha para o diabo.
Porque você está oferecendo ela ao diabo, você vai perder ela para o diabo. Você vai ter um problema sério e vai reclamar com Deus depois. Aí depois Deus é o culpado, né? Aí depois Deus é culpado. Por que Deus deixou isso acontecer? Porque eu sou de Deus. Como é que Deus deixou acontecer? Não foi Deus. Foi você que resolveu se colocar em risco. É muito sério o que eu estou falando para você. Nós temos que respeitar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus com seriedade, com responsabilidade, com compromisso. E se eu não venho aqui pregar para você, eu ia responder diante de Deus, porque omissão é pecado. Se você ficar chateado, ficar chateada, você me desculpa, eu não posso fazer nada. A Bíblia diz: corrija o sábio e ganha um amigo, corrija um tolo e ganha um inimigo. Se você é uma pessoa tola, o que eu posso fazer? Agora a verdade eu tenho que dizer para você. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. Versículo seguinte: e jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Versículo seguinte: na verdade nem rei ele era. O diabo é assim, ele oferece aquilo que ele não pode dar. Por quê? Porque ele não tem nada para dar. Ele não tem nada para dar. Ele rouba, e se ele roubou alguém, ele vai roubar você também, porque ele não tem nada para oferecer para ninguém. Você está compreendendo o que eu estou falando ou não? Sim ou não? E foi perguntar à sua mãe o que deveria pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. A mãe já tinha articulado tudo. Ela viu a oportunidade, ofereceu a filha como se fosse uma garota de programa, preparou o terreno. Quando ela falou para a filha: peça a cabeça de João Batista, em outras palavras, ela estava falando: filha, vamos acabar com a dificuldade que pode surgir diante de nós. Vamos matar esse homem, nós estamos seguros, estamos tranquilos. Vamos garantir o nosso futuro. Peça a cabeça de João Batista. Agora preste atenção nisso aqui, olha o versículo seguinte. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu. Olha só que coisa séria. Por quê? A moça saiu, certo? A mãe fala para ela: vai lá e pede a cabeça de João Batista. Ela podia falar: tá bom, mãe, depois que acabar a festa, eu vou falar com ele, porque ele prometeu. Mas depois que acabasse a festa, poderia acontecer o quê? Rei, eu queria falar com o senhor. Lembra que o senhor me prometeu? Tira essa moça daqui. Não tinha ninguém mais ali. Não, quero conversar com ela. Depois eu converso com você, minha filha. Vai para lá. Guarda, tira ela daqui. Então ela não perdeu tempo. O diabo não perde oportunidade, né, irmão? A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Ele não perde a oportunidade. Ele procura um momento para destruir a tua vida. Se você abrir a porta, ele não vai perder a oportunidade. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Ou seja, você prometeu, cumpre, quero agora. O diabo não vai perder a oportunidade. É melhor você ver sua filha chorando agora, porque foi contrariada, do que você ver ela amanhã chorando com vírus de AIDS, do que você ver ela amanhã chorando grávida, porque ela vai comprometer o futuro dela, vai ter que parar de estudar, vai ter que parar. O príncipe vai virar sapo, porque ele vai abandonar. Ele vai, não, ele me ama nada. Ama nada. E o tempo vai provar para você que eu não estou mentindo para você. Não ama. Se amasse, te respeitava. Não ama Deus, vai amar você. Não ama Deus, vai amar você. Não ama nada. Ele queria o que ele tinha, conseguiu. Abra o olho. Versículo seguinte: Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados. Se não tivesse convidado nenhum ali, se a moça tivesse vindo depois, ele não ia dar a cabeça de João Batista. Tem gente que é assim, ela faz certas coisas porque ela fica preocupada com os outros, preocupado com o que o parente vai falar, preocupado com o que vão dizer, preocupado com o que vão pensar.
Aí ela faz. Ela faz. Eu, quando era jovem, eu andava numa turma. E eu comandava aquela turma, eu era muito respeitado. E o que acontece? Tinha um cara que de vez em quando morava no mesmo bairro, de vez em quando ele me cruzava na rua, porque as pessoas tinham medo de me cruzar na rua. Eu estava até conversando com o irmão que diz que, falou para mim que ele era policial e tal. Eu falei, então, no mundo nós éramos inimigos, porque ele protegia a lei e eu violava a lei. Então, mas tinha esse rapaz que de vez em quando a gente se cruzava. Aí ele até falou de um outro amigo que eu falei, tem um amigo, ele falou, tem um amigo que também é policial, pastor. Ele falou, falei para ele, né? Ele falou, não, pastor, que lá só tocava na banda só, nunca correu atrás de polícia, bandido, nada, não. Só sabia tocar clarinete. Coisa séria, né? E poça de machão aí que prendia bandido, não prendia nada, só tocava oboé, mais nada. Então o que acontece? E esse rapaz, de vez em quando, eu encontrava ele. E as pessoas tinham medo até de me cumprimentar. E ele, tudo bem? Tudo bem? E eu, né, mal falava, né, irmão? Vivia com o coração amargurado, mal falava. Só saía coisa ruim. Não tinha Jesus, tinha um demônio dentro de mim. Só saía aquilo que aquele demônio comandava. Então o que acontece? E uma certa ocasião, um sábado à noite, eu estava com a minha turma lá, uma turma meio da pesada, e esse rapaz passou, e um da minha turma invocou com ele, e eu tive que ir lá bater naquele rapaz, mas eu não esqueci nunca mais o olho dele. Ele olhava para mim assim, falando assim, pô, sabe, porque o olhar fala, e eu bati nele com dor, mas eu bati por quê? Porque eu tinha que manter a fama, tinha que manter o nome. Então tem gente que ela faz certas coisas porque tem alguém vendo. Não é nem o que ela quer fazer, é porque tem alguém vendo. Irmão, desperta, irmão. Porque você não vai dar conta ao teu pai, você não vai dar conta à tua mãe, você não vai dar conta ao teu filho, você não vai dar conta ao teu irmão, você não vai dar conta ao pastor. Você vai prestar conta diante do Senhor Jesus. Ele diz que cada um dará conta de si mesmo a Ele. Desperta. Você não tem que fazer nada por causa de ninguém. Você tem que viver para Deus. Poxa, mas se eu não der o meu namorado que ele me larga. Você nem sei porque você está com ele. Você é uma cabeçuda mesmo. Desculpa a expressão, mas você é uma retardada mesmo. Por isso que você está com ele. Porque não era nem para você estar com ele. Você tinha que estar com Jesus, servindo a Jesus, vivendo para Jesus, fazendo para Jesus. É isso que você devia estar fazendo. Você vai pagar um preço que você não precisava pagar, porque você está desprezando Jesus por causa dos outros. Acorda. Versículo seguinte: mandou imediatamente o soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia e cortou a cabeça de João. Olha aí que coisa séria. Irmão, só que mal sabia ele que ele estava selando a eternidade dele longe de Deus. Por quê, pastor? Porque a oportunidade dele de entrar no reino dos céus era João Batista. Mais tarde ele encontra Jesus, e Jesus diante dele não proferiu uma palavra sequer. E ele falou com Jesus, perguntou, e interrogou, e indagou, e Jesus, por que, pastor? Acabou a oportunidade dele. Talvez esse pastor é chato para você hoje, porque pega no pé, porque te repreende, porque te chama a atenção, mas quando eu for embora, isso não vai ter mais, não vai ter mais. Aí vai vir um outro e falar, tá vendo, isso é legal, isso não chama a atenção da gente. Mal sabe você que a tua oportunidade passou, por isso que esse outro não fala mais nada. A oportunidade da bênção que você clamou a Deus passou, foi embora. Irmão, desperta enquanto você pode. Amém, Jesus? Que Deus seja louvado, que Ele possa falar mais ao seu coração. E você que está em casa, ó, viva para Deus, não viva para ninguém, não viva para a tua carne, não viva para os seus sonhos, não viva para os seus desejos, viva para Deus. Respeite a palavra, você vai ver a glória dele na tua vida. Forte abraço, Deus te abençoe, tchau.